O Senhor, Ele tem prazer. A Bíblia diz lá no Salmo 37 que o Senhor tem prazer de realizar os desejos do nosso coração. Qual o desejo do seu coração? O Senhor tem prazer em realizar os desejos do seu coração. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. E quando nós oramos, o céu se abre, o céu se move. Quando nós oramos, o Senhor rasga os céus, envia os seus anjos para pegar essas nossas orações, levar até Ele. Eu imagino assim, quando eu estou orando, pedindo alguma coisa para o Senhor, eu já imagino o Senhor chamando: anjo tal, arcanjo, vem até aqui, comanda esse grupo. Agora vai lá na prancheta e planeja isso aí, porque o Camilo está me pedindo isto. E aí a anjarada se reúne, com um cafezinho, com tudo mais que tem direito, lá no céu, e planeja realmente para atender a sua oração, a minha oração. Isso é maravilhoso. A oração, ela transforma, a oração, ela muda. É tremendo isso, não é? É tremendo isso. Eu vou lembrar aqui que as últimas palavras, desse mês de junho inteiro, deixa eu lembrar onde está isso. Eu anotei. Está aqui. Essas últimas palavras, mês de junho inteiro, começar do dia 1º de junho, foi falado sobre o grande banquete, a grande festa, do casamento do filho do rei, onde nós somos a noiva. Uau, é muita intimidade, ser a noiva do Senhor. Nós, que eu digo, os homens e as mulheres aqui presentes, A noiva aqui não é literalmente falando uma noiva, mulher, mas é a noiva espiritual de Cristo. Foi falado sobre isso. Depois, no dia 8 de junho, outro domingo, veio o pastor David e falou que o segredo de nós conquistarmos, o segredo de nós realmente atingirmos tudo isso, o segredo de nós realizarmos é permanecer. Vocês lembram disso? Permanecer. Se você não lembra, vai lá no YouTube, pega essa pregação que é maravilhosa. Depois veio a minha amada, a mais bela de todas, pastora Mariette, e ela falou dos primeiros lugares. Olha como as coisas vão encaixando, E sermos humildes, buscarmos ao Senhor realmente com o nosso coração quebrantado. E aí veio aqui o nosso pastor Davi, com todo aquele vozeirão, e ele cantou os benefícios da oração. E nesse dia então, mais uma vez eu me prostrei e falei: Senhor, é isso que o Senhor quer? Aí nasceu então os guerreiros em oração, que está maravilhoso. Eu convido você, homem, a participar. Quando esquentar um pouquinho, a gente começa mais cedo. Por enquanto não dá para começar muito mais cedo não, porque ainda tem que fazer café, tem que passar na padaria, comprar pão, passar manteiguinha. Aí tem que acordar às 4:30 da manhã. Então, quando esquentar um pouquinho, a gente aumenta esse horário. Depois veio o Mateus, Semana passada, o Mateus falou do senhorio do Senhor Jesus, Por que me chama de Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Se você também não esteve aqui, não participou, procura lá no YouTube. Tudo isso que eu falei está lá gravado para você se deliciar, para você aprender mais. E ele deixou bem claro que não é o tratamento, o pronome, você, Senhor, não, mas é tê-lo como nosso Senhor, nosso dono. Nós somos servos do Senhor. Então o dono, ele manda e o servo obedece. O senhorio do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa, E hoje, nessa manhã, nós vamos falar um tema também tremendo, maravilhoso, fantástico.
indo de encontro com a sua palavra, pastor Davi. Ore até mover o céu. Glória a Deus. Ore até mover o céu. Não moveu o céu ainda? Continue orando. A bênção não veio ainda? Continue orando. Sabe o poder da oração? Deixa eu ver se esse tom tá bom para a gente cantar. O poder da oração. Ai, meu Deus do céu. Alguém lembra aquela canção da Alda Célia que fala o poder da oração? Dá um sol maior. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Você crê nisso? Eu creio no poder da oração. É essa canção. É tudo isso. Eu creio também no poder da oração. E eu quero incentivá-los a orar mais, a crer nesse poder que existe na oração. A oração, nós não precisamos de palavras tremendas, palavras lindas, palavras poéticas, não. É simples, é simples. Sábado passado ou retrasado, nós estivemos lá no sítio lá do Zé Luiz e da Nailde, com o pastor Petros, a pastora Cris. Louvor no monte. Eles me falaram que foi maravilhoso. Chegaram lá 9:30 da noite e saíram lá 2:30 da manhã. Eu não consigo essas coisas, eu sinto muito frio, eu sou intolerante a frio, começo a ficar nervoso. Mas quando chegar o verão eu vou estar junto. Sabe, clamar ao Senhor, se colocar realmente totalmente dependente do Senhor, vulnerável a tudo. Nós somos tão vulneráveis. Eu lembro certa vez que eu estava tão vulnerável, mas tão vulnerável, que os enfermeiros, eles não podiam me virar na cama. Eu fiquei 11 dias deitado numa mesma posição, com 2 ferros entrando aqui no meu crânio, me puxando para trás, era uma coroa. Ah, fui coroado, hein? Que tal? 1995. 95. Eu caí de cabeça numa piscina, de um toboágua, e esmagou 2 vértebras, a C6 e a C7. E a minha chance de sair vivo daquela cirurgia, daquele tempo, seria com muitos problemas. E a oração ali, o povo orando, minha esposa orando, e eu estou aqui hoje. Então é algo tremendo, e naquele tempo eu estava muito vulnerável. Muito vulnerável. Eu lembro uma vez que o Miguel Saad, um pai espiritual para mim, ele foi até o hospital, ele ia sempre, mas ele foi até lá,
e ele esticou meu braço, pegou aquela vasilha de água que fica lá no hospital, né? Mais aquela bacinha que fica lá, não sei como é que chama aquilo. Mas ele pegou, esticou minha mão e começou a jogar água na minha mão. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu chorava tanto. Porque eu não podia sair dali. Eu não podia me mexer. Então eu não podia tomar banho. Os enfermeiros não podiam mexer em mim. E aquela água escorrendo ali pela minha mão. Ah, que coisa maravilhosa. Então, sabe, amados, nos momentos assim, que a gente está mais vulnerável, mais sensível, esse é o momento que parece que a gente consegue se conectar mais com o céu. E o céu se abre. Vou ler com vocês uma história que Jesus contou para nos ensinar a sermos persistentes, não desistirmos. Está lá em Lucas, no capítulo 18, do verso 1 em diante. Eu vou ler todo ele, capítulo 18, do verso 1 ao 8. Lucas, o médico amado, né? Paulo chamava ele assim, o médico amado, Lucas. Está passando uma série, eu acho que vai passar agora na Record, chama Paulo o Apóstolo. Tem um monte de romance. Começa amanhã. Aí a Yasmin está falando que começa amanhã na Record. Mariette e eu já assistimos, porque a gente tem um tal de Univer, né? E aí esse aplicativo, a gente consegue assistir um monte de coisa antes, né? Paga R$9 e pouco, é muito pouco. Ah, não é para fazer propaganda? Tá bom. Então aí, essa série, né, de Paulo, tem algumas coisas ali que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas a gente tem que filtrar, né? Colocam lá um romance de Paulo lá, não tem nada a ver, mas é tremendo, né? E Paulo, agora, nós vimos agora nos últimos episódios que aparece Lucas, porque Lucas é que escreveu o Atos dos Apóstolos, né? Ele andou com Paulo. Então aparece Lucas. Nossa, que coisa, que emocionante, sabe? Assistir essas coisas, né? Um outro seriado também muito bacana que tem é o The Chosen, né? Quem ainda não assistiu, assista The Chosen. Tem no Netflix, deve ter no YouTube, é de graça, mas é maravilhoso. Então, Lucas capítulo 18, né? Verso 1 ao 8. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Vou ler novamente. Que eles deviam orar sempre, sem desanimar. Verso 2, ele disse, contando então aquela história: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Em outras versões fala, um juiz iníquo. Nem se importava com os homens, ele não temia a Deus e também não tinha empatia nenhuma com os homens, não estava nem aí com os problemas dos homens. E havia, além desse juiz naquela cidade, havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele. Todos os dias a viúva estava lá, falando com aquele juiz, suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Ela pedia justiça numa causa dela. E por algum tempo, eu imagino que foi algum montão de tempo, ele, o juiz, se recusou a julgar aquela causa. Mas finalmente, aquele juiz disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Olha que interessante. E Jesus então continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Acaso Deus não fará justiça para nós? Não nos atenderá? Nós que clamamos a Ele dia e noite, continuará fazendo os esperar? E Jesus responde assim: eu lhes digo, Ele, o Pai,
lhes fará justiça, e depressa. Contudo, mesmo assim, porém, quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Então essa é a história, né, que Jesus conta ali em Lucas. E essa história ele contou logo após Jesus estar falando sobre a vinda do reino de Deus. Tudo tem a ver com o reino de Deus. Logo após Jesus falar sobre o reino de Deus, sobre o final dos tempos, também em Lucas, no capítulo anterior, nos versos anteriores, fala de um tempo de muita tensão e de muita espera. Nessa conversa, né, que Jesus fala, antes de contar essa história, Jesus alerta que o reino de Deus já está entre nós, mas a sua vinda repentina trará juízo, terá julgamento. Por isso, Jesus fala que é preciso nós estarmos vigilantes, sempre atentos e perseverar, pois nem todos estão prontos. Lembra que eu comecei dizendo que eu tenho a inscrição no céu para louvar o Senhor? Você precisa ter certeza disso. Você precisa estar pronto, estar pronta. Jesus então ele ensina a orar sempre e nunca desistir. E ele então dá o exemplo numa história fictícia, numa história, né, que Jesus conta ali. Ele fala da viúva que foi persistente diante de um juiz iníquo, um juiz injusto. E Jesus então, ele nos anima a perseverarmos nessa oração, especialmente diante de injustiças que tem na nossa vida, diante de sofrimentos de tantos tipos. Eu creio que muitos aqui já fizeram essa faculdade do sofrimento. Alguns estão ainda passando por provações. E quando nós temos a impressão, amados, de que Deus não está nos ouvindo, às vezes acontece isso, a gente tem a impressão de que Deus não está nos ouvindo. Feche seus olhos um momento. Às vezes o Senhor está em silêncio. Mas Jesus aqui, ele nos anima a perseverar nessa oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Lembra dessa canção? Vou levar meus problemas. E o Senhor aqui, ele insiste para que a gente seja perseverante como aquela viúva foi. É para você orar, orar, orar até mover os céus. Mesmo que o céu parece estar fechado, parece que está de bronze. No verso 1, quando nós lemos, né, que Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e não desanimar. A mensagem de Jesus aqui é tão clara, é tão direta. Ele está ensinando a persistir nas suas petições, na sua adoração. O objetivo
né, de Jesus contar essa história, não é apenas orar, mas é orar com perseverança, sem perder o ânimo, mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar nada. Puxa, mas eu estou orando há tanto tempo, parece que não muda. Jesus fala, persista. No verso 2 e 3, Jesus então fala de um juiz injusto e uma viúva insistente. Um juiz que não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Esse juiz, ele representa o oposto. Olha que interessante, ele representa o contrário do caráter de Deus. O caráter de Deus é justo, é sensível, é altruísta. Aquele juiz era injusto, ele era insensível, ele era egoísta. Um juiz injusto, sem temor a Deus, sem empatia, sem senso de responsabilidade moral. Aquele juiz era um imoral. E a viúva, que ia pedir a ele para que julgasse a sua causa, que fizesse justiça, na cultura judaica, ela representa a fraqueza e a vulnerabilidade de alguém. Uma viúva, ou seja, não tem maridos, então ela também não tem dinheiro, ela não tem respeito das outras pessoas. Essa era a situação de uma viúva naquela época. Por isso Jesus coloca essa história. A gente lê lá em Isaías capítulo 1, verso 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. É o que Deus manda que a gente faça até hoje. Essa viúva, como eu já falei, ela não tem dinheiro, não tem influência, não tem marido. Seu único recurso é insistir com aquele juiz. E no verso 4 e 5, nós vamos ver que o juiz, ele teve uma motivação para atender aquela mulher. A motivação dele, embora eu não tema a Deus, está dizendo ali, eu vou fazer-lhe justiça porque ela está me importunando, ela está me enchendo a paciência. Então eu vou fazer justiça. O juiz atende então aquela mulher, não por compaixão, mas para se livrar daquele incômodo. E essa palavra, a palavra importunar que a gente lê aqui, ela tem um significado muito forte, é muito intensa essa palavra no original que foi escrito a Bíblia. Ela significa dar um soco no olho. Então aquele juiz, ele estava se sentindo que aquela viúva estava dando um soco no olho, estava importunando demais. E ele queria então evitar aquele desgaste, ele queria evitar mais perturbação. E o que Jesus então nos mostrou aqui nessa história, é que se até um juiz injusto, insensível, egoísta, ele atende ao clamor persistente, quanto mais Deus, que é justo, que é amoroso, atenderá aos seus filhos e filhas, você e eu. Entenderam, amados? O que Jesus queria dizer, onde ele queria chegar? No verso 6 e 7, é feito então essa comparação com Deus. Diz assim, ouçam o que diz o juiz injusto. E aí lá na frente, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Jesus aqui ele usou um argumento, né, do menor para o maior. Ou seja, um juiz mau, corrupto, descomprometido com as pessoas que ele não tem nenhum interesse em agradar. Ele responde àquela persistência. E aí Jesus diz, imagine Deus, que é justo e bom. Amado, amada, Deus ele não é insensível. Ele sente.
e os seus escolhidos, né? Nós que o recebemos como nosso Senhor, como nosso dono, nós não somos desconhecidos dele. E existe aqui um relacionamento maravilhoso de filhos e pai. Os filhos clamam a ele dia e noite, noite e dia, como nós cantamos aqui no início do culto. Isso é oração contínua, é oração perseverante. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17. Uma frase curta: orai sem cessar, orai constantemente. Guarda isso, 1 Tessalonicenses 5, 17. No verso 8, lá de Lucas, ele fala de justiça e de fé. Ele, Deus, lhes fará justiça e depressa. Contudo, Jesus fala: e quando o Filho do Homem vier? E quando ele vier em sua glória? E quando Jesus voltar? Ele encontrará fé no seu coração, no meu coração? Ele encontrará fé na terra? A resposta de Deus virá no tempo certo. Vocês conhecem aquele ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha? Então, é um provérbio, é um ditado mentiroso. Deus não tarda. Deus não tarda. A resposta de Deus, ela virá no tempo certo. Deus não tarda, Ele não demora, Ele não chega atrasado. Então é só você esperar acontecer. E é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o seu olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Aí a canção fala assim: Jesus, plano melhor. Jesus, plano melhor. Nunca, 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 nunca. Nunca chega atrasado. Diz que sua hora é perfeita. Sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero. Ah, que coisa linda, orar sem cessar. Em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9. 2 Pedro 3, 9. Pedro escreve assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele tem uma promessa para você. O tempo dele é melhor, o tempo dele é perfeito. Ele não demora em cumprir a sua promessa, como muitos de nós pensam, como alguns julgam. Jesus, ele termina então essa história que ele conta do juiz iníquo e da viúva. Ele termina com uma pergunta desafiadora, uma pergunta que nos coloca à prova. Eu vou fazer essa pergunta para vocês: haverá ainda fé perseverante quando ele voltar? Ou seja, essa demora aparentemente está demorando, da justiça, ela está testando a sua e a minha fé, se é uma fé verdadeira, uma fé comprometida. Em Romanos 12, 12, diz assim: alegrem-se na esperança.
É para você se alegrar enquanto você espera. Alegre-se na esperança. Pastor Vicente, alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Pastor Fernando, persevere na oração. Pastor Lugano, em Hebreus, no capítulo 10, verso 35, 36, falam assim: não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão da confiança que vocês têm. E lá no final diz: perseverem, perseverem. Então, queridos, quais as lições que nós tiramos dessa manhã de domingo, disso que Jesus nos ensinou? Eu tenho aqui algumas lições. Primeira dela: persevere na oração. Primeira lição: persevere na oração, mesmo quando parecer que Deus está em silêncio. Você sabe por quê? Oh, aleluia. A gente precisa entender, está em silêncio, o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, basta somente esperar. Basta o que Deus irá fazer. E quando Ele estende sua mão, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Eu vou deixar vocês cantarem um refrão. Então Deus vai na frente. Ele abre as portas. Ele abre as portas. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A primeira lição: seja perseverante na oração. Segunda lição: a oração é um exercício de fé. Nós não oramos apenas por resultados, mas por relacionamento com Deus. Isso é fé. Você se relaciona com Deus. Mateus capítulo 6, verso 6. Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, porque o Pai que ouve no secreto, que vê no secreto, Ele atenderá aos seus pedidos. É um exercício de fé. Terceira lição: Deus é justo e fiel. Quem é justo e fiel? Tem outro. Eu não sou. Nenhum nem outro. Mas Deus é. Ele é justo e fiel. E se um juiz iníquo, injusto, respondeu à causa daquela viúva, quanto mais nosso Pai
responderá às nossas causas. Olha que interessante, Isaías 43, verso 26. Olha o que diz. Isaías 43, verso 26, fala assim, olha, sobre causas. Relembre o passado para mim, Deus falando. Val, relembre o seu passado para mim. Carlão, relembra o seu passado para mim. E vamos discutir, olha o relacionamento, Zé Luiz, e vamos discutir a sua causa. Filho, filha, relembre o passado, relembre as coisas que estão acontecendo para mim, que sou seu pai, e vamos discutir a sua causa. E Deus ainda fala aqui através de Isaías, apresente o caso, apresente a sua petição para provar a sua inocência, a sua necessidade, aquilo que você precisa. É simples assim. Mas não está dando certo tal coisa, eu estou trabalhando. Apresente ao Senhor a sua causa. Mas eu já fiz tanto, eu fiz aquilo outro. Apresente a Ele a sua causa, que você já fez isso, já fez aquilo outro. Mas o meu filho, mas a minha filha, mas o meu pai, mas o meu marido, a minha esposa. Apresente ao Senhor a sua causa, é isso que Ele quer de você. Porque Deus é fiel e justo. Uma quarta lição, a oração não apenas muda as circunstâncias. Olha, ela não apenas muda, ou seja, ela muda, mas não apenas muda as circunstâncias que estão ao nosso derredor, ela molda o nosso caráter e fortalece a fé. Então, quando você ajoelha, ou em pé, ou sentado, mas quando você está ali diante de Deus, as circunstâncias mudam. Mas não só isso, o nosso caráter também muda. Homens guerreiros, mulheres guerreiras. A oração não apenas muda as circunstâncias, ela molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé. Nós precisamos ser verdadeiramente guerreiros e guerreiras na oração. Quinta lição, a fé verdadeira não desiste. A demora, muitas vezes, da nossa maneira de pensar, não é uma negação. Às vezes ela é uma preparação. Deus está te preparando para receber aquilo. Talvez algo que você vem pedindo há tanto tempo, se Deus já tivesse dado, você teria desperdiçado aquela bênção, teria jogado fora. Muitas vezes essa demora para nós é uma preparação para você receber aquilo. Essa história que Jesus nos contou aqui, que é tão lindo, é tão cheia de ensinamentos, aliás, todas elas. Sabe, a gente não devia se cansar de ler isso, de ler as histórias que Jesus conta, porque todas elas eram simples, mas profundas. Essa história ela nos encoraja a não perder o ânimo na nossa caminhada de fé. E olha, queridos, o que é impossível para nós homens, é possível para Deus. Vamos repetir isso? O que é impossível para mim, é possível para Deus. Vamos falar de novo. O que é impossível para mim, é possível para Deus. Isso está em Lucas, no capítulo 1, o médico amado, no verso 37. Lucas escreve assim: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Quando os nossos recursos se acabam,
Quando o médico diz que não tem jeito, quando tudo parece perdido, aí é a hora do milagre.